Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre Páscoa. Como vocês sabem, nós estamos na semana da Páscoa e eu quero através desse vídeo trazer o real significado, se você não sabe, a respeito da Páscoa. Então fique comigo e nos próximos minutos nós vamos estar falando sobre esse assunto. Meus irmãos, a paz do Senhor. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Alceu, pela Assembleia de Deus. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. Primeiramente eu quero dar o significado da palavra Páscoa. A palavra Páscoa, ela se originou da palavra hebraica chamada Pesach, que significa passagem ou passar por cima. Para que a gente possa entender a Páscoa, a gente precisa entender onde se originou, essa celebração. Se você for pegar sua Bíblia e você for ler lá em Êxodo, no capítulo 12 você vai ver Deus instituindo através de Moisés a Páscoa. A primeira Páscoa acontece em Êxodo capítulo 12, onde Deus diz a Moisés para que Moisés dissesse para o povo sacrificar um cordeiro, Ele deveria sacrificar esse cordeiro, pegar o sangue desse animal, passar no umbral ou nos umbrais das suas portas, E eles deveriam assar esse cordeiro e comer esse cordeiro apressadamente. Por que o povo de Israel tinha que fazer isso? Se você for ler o livro de Êxodo, você vai ver que Deus ele trouxe sobre o Egito 10 pragas. A última praga, a 10ª praga, Deus ele enviou o anjo da morte, onde o anjo da morte passaria pelo Egito. Ele mataria todos os primogênitos, de todas as famílias. Mas para que o povo de Israel não tivesse que passar por isso, Deus ordena a Moisés, dizendo que era para Moisés matar um cordeiro, tomar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais das suas portas. Se o povo de Israel fizesse isso, o anjo quando passasse por aquela casa e visse no umbral daquela porta, o sangue passado ali, ele passaria por cima. Por isso que dá esse significado a palavra Páscoa. Ele passaria. Ele não entraria naquela casa e não traria a morte do primogênito. Então o povo de Israel ele fez isso, Mas também a Páscoa ela tem um significado de libertação, Deus ele instituiu essa festa entre os judeus para que eles também viessem a lembrar que Deus haveria de libertar o povo, naquela ocasião. Tanto é que em Êxodo capítulo 12, versículo 11 está escrito assim: e assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar com sandálias nos pés e cajado na mão, comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Então a tradição da festa dos judeus a respeito da Páscoa era que ela simbolizava que Deus havia poupado o primogênito de Israel lá no Egito. Também simbolizava a libertação do povo de Israel do cativeiro, que passaram 430 anos naquele local. Então Deus estava libertando o povo do Egito. Então eles celebravam a Páscoa também relembrando esse assunto. Mas qual é o real significado que a Páscoa tem para nós que somos cristãos? No Novo Testamento, Isso eu estou falando do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, qual é o significado que a Páscoa tem para nós? Assim como no Antigo Testamento, se sacrificava um cordeiro, se comia a sua carne, pegava o seu sangue e passava sobre os umbrais da porta, no Novo Testamento, o Cordeiro de Deus é Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29, João vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todos nós sabemos, estudantes de Bíblia, que no livro de Hebreus, ele diz que muitas coisas que aconteceram no Antigo Testamento são sombras daquilo que haveria de vir. Então, muitas das coisas que aconteceram lá eram sombras daquilo que haveria acontecido lá de cá. Então, o Cordeiro que foi sacrificado, lá em Êxodo capítulo 12, no Novo Testamento, quem é esse Cordeiro? Jesus. Jesus ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim como Israel sacrificou um cordeiro, no Novo Testamento Jesus foi sacrificado. O sangue daquele cordeiro no Antigo Testamento foi passado nos umbrais da porta para que o povo de Israel não tivesse que morrer ou perder o seu primogênito. No Novo Testamento, todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador não terão que passar pela morte eterna, não serão condenados eternamente, porque o sangue de Jesus Cristo os purificou. Então a morte eterna passaria por cima, trazendo o mesmo significado do Antigo Testamento. A Páscoa também para eles tinha um significado de libertação do cativeiro. Então no Novo Testamento, o Cordeiro de Deus também tem um significado de nos libertar, da prisão do pecado. Todos nós que um dia estávamos escravos do pecado, através de Jesus, agora nós temos a libertação. Então a Páscoa para nós, cristãos, tem um significado do sacrifício de Jesus, que simboliza para nós um sacrifício substitutivo, onde Jesus ele toma o nosso lugar na cruz. Ele derrama o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Mas não somente isso,
ele também ressuscita ao terceiro dia, né? Dando a entender que Deus aceitou o seu sacrifício, que o sacrifício de Jesus Cristo é válido, né? E está de pé, e que ele tem poder, através do seu sacrifício, para perdoar os nossos pecados, para pagar as nossas transgressões. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo escreve: porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. No versículo 24 ele vai dizer: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então Jesus, ele é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa é Jesus Cristo, porque Jesus, ele pagou o preço pelos nossos pecados, morrendo na cruz, derramando o seu sangue para perdão dos nossos pecados. Como é que eu entro, ou eu faço parte, ou eu posso ser participante dessa Páscoa? Mediante fé e arrependimento. Você que está me assistindo nesse vídeo, ainda não tem Cristo, ainda não foi salvo, ainda não nasceu de novo. Você pode crer na mensagem do Evangelho, em que Cristo veio ao mundo para morrer pelos pecadores, por nós que somos pecadores. Mas você também precisa se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que Paulo ele fala em Romanos 3,23 que todos pecaram. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos dignos da condenação eterna de sermos lançados no inferno. Mas Deus, na sua muita misericórdia, enviou o seu Filho chamado Jesus Cristo. Ele morre a nossa morte, né? Ele derrama o seu sangue para perdoar e para pagar a dívida dos nossos pecados. Como que eu faço, pastor, para que eu faça parte ou seja salvo por esse Jesus? Mediante o arrependimento. Reconheça que você é um pecador, reconheça que você está perdido, reconheça que você não pode ser salvo pelas suas ações, mas também creia no sacrifício de Jesus. Crer em Jesus não é apenas acreditar naquilo que ele fez. Crer em Jesus é depositar toda a sua confiança, a sua esperança de salvação naquilo que foi feito no madeiro, naquilo que Jesus fez na cruz, no seu sangue derramado, né, no seu corpo que foi flagelado, mas também é crer na ressurreição de Jesus, que Deus aceitou o seu sacrifício e o ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, e que ele está vivo, mais vivo do que nunca, e ele está à direita do Pai, e ele está intercedendo por nós. Então você que está me ouvindo, que está me assistindo, se você ainda não tem Jesus, você pode tê-lo mediante o arrependimento e a fé. Creia no nome do Filho de Deus e você vai ser salvo, né? A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então esse é o significado da Páscoa. A Páscoa simboliza Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado, que derramou o seu sangue pelos nossos pecados, e que ele ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus, está sentado à destra do Pai. Ele é a nossa Páscoa. Então, todas as vezes que os cristãos, né, chegam nesse período da Páscoa, eles relembram o sacrifício da cruz, eles relembram o sangue derramado, eles relembram que Deus enviou o seu Filho em forma humana para morrer numa cruz, para perdoar os nossos pecados, e que Jesus, ele ressuscitou, ele não está morto, ele está vivo, ressurreto, à destra do Pai, e está intercedendo por cada um de nós, e que um dia ele há de voltar para buscar a sua igreja. Eu espero ter abençoado a tua vida com esse vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente, né? Que nessa semana de Páscoa nós possamos refletir sobre aquilo que Jesus fez na cruz. Nós possamos refletir sobre o sangue de Jesus que foi derramado, sobre o seu corpo que foi flagelado, de que aquela morte foi uma morte substitutiva em nosso lugar, né? Espero ter abençoado a tua vida com esse vídeo. Peço que você se inscreva nesse canal, dá um like aí, deixe um comentário nesse vídeo, compartilha com alguém, amém? Para que essa mensagem chegue a outras pessoas e elas possam também ser edificadas, assim como você foi edificado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.